244, Centro Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Vinde estudar. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos do 11 ao 13, né? 11º, 13º aqui, falando a respeito da necessidade da palavra de Deus e da sua importância na nossa vida. E com essa palavra, começamos mais uma Escola Bíblica Dominical, cumprimentando a começar por aqui, cansado e feliz, presbítero Fabiano Bernardino. E ali na técnica de som, presbítero Claudino Silva, com um penteado diferente, o mesmo da semana passada para trás. E a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos os amados. E poder chegar a essa rádio sempre é uma honra, um privilégio, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E nós cremos no poder dessa palavra e sabemos que onde ela chega, traz resultado, ela não volta vazia. E ainda mais hoje que vamos falar sobre alma e espírito, um assunto bem polêmico, mas de muita importância, que está embasado na palavra de Deus. Muito bem, agora já mais tranquilo, presbítero Fabiano. Pai do Senhor, irmão Eliel. Amém. Viemos um pouco corrido por causa da hora. E Pai do Senhor, presbítero Claudino, tudo bom? Penteado novo, como diz o irmão Eliel, né? Aquele penteado diferenciado. Isso. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligadinhos conosco através da rádio, você de perto, você de longe, ou pelas redes sociais. Que Deus abençoe e muito obrigado por estar conosco neste domingo
para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Estamos tratando da nossa lição bíblica do terceiro trimestre. E antes de nós darmos início, vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Pode levantar a voz em oração, irmão Elião. Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos Sim, aqui diante dos microfones dessa emissora. Obrigado por cada um que aqui chegou. Obrigado pelo presbítero Fabiano, presbítero Claudino Silva, que estamos todos aqui com saúde. Abençoa-nos grandemente, abençoa nossos alunos, abençoa, restaura, cura os que estão enfermos, restaura os lares que estão quebrados, renova o ministério que enfraqueceu, aquele que está envolvido com o negócio dessa vida e que deseja se libertar, que haja soltura nessa manhã, que haja a tua palavra como uma espada que corta grilhões e correntes do inferno, dando libertação. Sabemos que a palavra vem de ti, que nós dependemos do Senhor, por isso entregamos a ti esta escola, para que seja mais uma vez um momento de muita edificação, porque muitos amados esperam esse instante para que a escola bíblica comece. Então que o Senhor venha abençoar e mais uma vez alcançar os corações, mais uma vez tocar no fundo da alma de cada um. Nós dependemos da tua graça, somos apenas instrumentos, por isso, Senhor, apenas mordomos. Por isso queremos a sabedoria que vem do alto, pura, tratável, cheia de misericórdia. Abençoa nessa manhã mais uma vez, entregamos a ti cada palavra. Amém, amém. A nossa lição é o terceiro trimestre de 2019, como já havia dito, e nós estamos tratando no título principal, que é o tempo, bens e talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Estudamos na primeira lição sobre a mordomia e seu significado, na lição passada sobre a mordomia do corpo, como devemos tratar o nosso corpo e cuidar dele, e hoje a lição de número 3, de 21 de julho de 2019, a mordomia da alma e do espírito. E hoje nós vamos tratar sobre esse tema, a mordomia da alma e do espírito. O nosso texto áureo, para você que nos acompanha pela lição e você que não tem a sua lição, mas tem a Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses 5:23, e que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Estamos tratando aqui da tricotomia do homem, né? Existe os que creem na dicotomia, que é só alma e corpo, e nós cremos na tricotomia, que é espírito, alma e corpo, como trata nesse texto. A nossa verdade prática: ao lado do corpo, a alma e o espírito deve estar preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então não é somente cuidar do corpo, ou somente cuidar da alma, ou somente cuidar do espírito. Ou Deus quer só uma parte. Não, ele é o todo, é o completo, né? É a plenitude de transformar toda a plenitude do ser humano. Uma coisa que a gente sempre analisa é buscar a intenção do autor. E isso é importante para dar um sentido correto para o texto, ou pelo menos o mais próximo do que o autor tensionava. Então Paulo, na carta aos Tessalonicenses 5:23, ele não está dividindo espírito, alma e corpo, não é? Ele não está falando no objetivo de dividir, para que a gente entenda, isso aqui é o espírito, isso aqui é a alma, isso aqui é o corpo. Porque se ele houvesse feito isso, na continuação ele iria dizer, bom, o espírito tem essa faculdade, a alma aquela outra faculdade, e o corpo tem todos esses sentidos, não é? Ele teria que dar essa definição. Mas o propósito que ele deixa claro em Tessalonicenses é que o homem precisa se manter santificado ou irrepreensível na sua totalidade. Esse é o objetivo principal dele. Para falar do homem na sua totalidade, ele usou as expressões espírito, alma e corpo. Então, há aqueles que creem que o homem é formado de parte material física e a parte imaterial espiritual. Só essas duas divisões. A parte material física, imaterial e espiritual. E deu. Mas nós cremos, seguindo, né, esse pensamento já presente nesse texto bíblico, como em Hebreus 4:12,
sobre a tricotomia humana, que é espírito, alma e corpo, ou como a gente comumente ouve, corpo, alma e espírito. Ah, irmão Eliel, mas eu não consigo entender assim. Amado, a maneira de compreender isso não vai alterar a sua salvação, e a maneira de eu pensar a respeito disso não vai alterar a minha salvação. A gente vai continuar sendo irmão, vamos caminhar para o céu do mesmo jeito, mantendo o nosso espírito, alma e corpo, ou a nossa parte espiritual e física irrepreensível diante do Senhor, a gente vai morar no céu. Porque são coisas secundárias. Isso. Ah, mas o que é faculdade do espírito, o que é faculdade da alma? Dá para definir? A gente tem probabilidade. A definição exata é muito filosófica, teológica, e que não vai trazer a edificação, porque são especulações, que vai entrar para o ramo do conhecimento, da psicologia, né? E a gente não quer entrar nesses assuntos, mas ficar com o que a Bíblia demonstra o sentido de cada expressão em cada texto. Porque cada texto que aparece a palavra alma em língua portuguesa vai ter uma definição para aquele assunto, né? É mais ou menos isso que ocorre. A gente não pode achar que a mesma palavra vai ter o mesmo significado cada vez que aparece, né? Por exemplo, porão. Porão, o que você lembra quando eu falo a palavra porão? Porão, a gente, se estiver falando de Jonas, já vai imaginar que é a parte mais baixa do navio, porão do navio, certo? Mas se eu estiver falando sobre expulsão de demônios e orar em línguas e tal, a gente vai entender que porão as mãos sobre os enfermos. Isso, uma ação. É mesma palavra, mesma expressão, sentido diferente, né? Alguém uma vez disse na sala de aula: ah, professora, para mim é tudo a mesma coisa, com acento ou sem acento. Daí a professora disse assim, foi lá e escreveu a palavra sabia no quadro. Aí disse, bom, aqui nós temos uma palavra, se você acha que um acento não muda nada, eu vou colocar um circunflexo no A. Ficou sábia. Se eu tirar o circunflexo do A primeiro e colocar no último, vai ficar sabiá. Se eu não colocar nada, fica simplesmente sabia. Então são três sentidos na mesma palavra, por causa de um acento. Às vezes a palavra nem tem acento, mas ela escreve-se e se pronuncia da mesma forma, mas o contexto vai definir o que aquela palavra está fazendo ali. Ou seja, qual o sentido dela na frase. Isso a gente chama em teologia de contexto inicial. Então é importante entendermos isso já de antemão, porque a palavra alma e espírito aparecem várias vezes na Bíblia e os sentidos podem ser diferentes em alguns versículos. Claro. A nossa verdade prática, ao lado do corpo, a alma e o espírito, deve estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta a Gálatas, capítulo 5, do verso 16 a 22 e o verso 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então ele está falando da conduta, né? Sim, e aqui é maiúsculo, né? Isso. É Espírito de Deus. Isso. O que se manifesta dentro, o que realmente está dentro da pessoa. Essa luta de carne e espírito, irmãos, é a humanidade se chocando contra a natureza de Deus em nós. E gera uma guerra que a gente chama de luta de espírito. É basicamente isso. A humanidade caída, né? Porque uma coisa a gente tem que entender. Deus mudou o nosso paladar porque andamos com Jesus. Mudou. A gente aprendeu a gostar da palavra, a gostar do culto, a gostar dos louvores de adoração, de entrega e assim por diante. Mudou o paladar. Mas a nossa humanidade ainda gosta do pecado.
Não, irmão Léo, eu não gosto do pecado. Então como é que é a sua tentação? Não, eu não tenho tentação. Tem. Todos nós, a Bíblia diz que somos tentados. Se não algum problema tem. Né? Então assim, nós temos uma tendência na nossa humanidade, nossa natureza pecaminosa que está ligada a nós, aquilo que Paulo diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É como se ele estivesse amarrado a um cadáver. Isso. Que era o sentido do qual ele estava falando lá, historicamente. Então essa natureza pecaminosa, que é os desejos carnais, eles existem, mas a gente domina esses desejos com a natureza que Deus colocou em nós da sua pessoa, através do seu Espírito Santo. Então vai gerar uma guerra. Quem receber mais alimento vai vencer a batalha. Basicamente isso. Embora pareça um conto de carochinha, mas quanto mais a gente lê a Bíblia e ora, mais controle a gente tem sobre esses desejos. Quanto menos a gente pratica, mais os desejos da carne vão aflorarem. Não tem como coincidir as duas coisas. Não tem como viver entre dois mundos. Entre dois mundos, não. Dividido em dois mundos. Porque nós somos um só. Não tem como desfrutar tudo do lado de lá e tudo do lado de cá. Ou nós desfrutamos de um lado ou de outro. Então ficar pipocando de um lado para o outro pode ser perigoso também. Por isso que Jesus coloca, né? Não pode servir a dois senhores, não pode... São dois caminhos. São dois caminhos. Luz e trevas. Luz e trevas. Ele sempre faz essa céu distinção. E inferno. Céu e inferno. E o contraste das duas pontas, né? As extremidades. Ele leva lá e cai. Você não pode estar lá e cai. Frio ou quente, isso, né? Morno, vomita. Ele fica no intermediário, Isso. não é? Ele passa a não ser nem um suco e nem água. Isso. É alguma coisa que não tem definição. E acaba não servindo daí nem para o mundo e nem para o reino de Deus. Se está no mundo, não envergonha muita coisa. Mas se está na igreja, envergonha a igreja. Mas aí está na igreja, mas anda como se estivesse no mundo. E não é do mundo porque está na igreja, e não é da igreja porque anda igual ao mundo. Isso. E isso é o que a gente chama de mornidão, para ficar bem claro. A nossa introdução... Para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, ele faz 3 definições aqui: da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente. Pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso, é preciso ser nova criatura. 1 Coríntios 5,17. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. E o que veremos nesta lição. Então ele bota aqui, irmão Eliel, que para ser o mordomo da alma, para ser esse cuidador, para ser esse servo diligente, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus. Sim. Depois da entrega incondicional a Cristo Jesus, quer dizer, os seus preceitos, os seus ensinamentos. Sim. Andar como ele andou. E para que isso aconteça, é preciso da ação poderosa do Espírito Santo na nossa mente. Senão a gente não consegue. Interessante que nós vimos que os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Né? E quando foram confrontados diante da cruz, nenhum deles suportou. Agora o senhor vê o poder do Espírito Santo, né? Claro. Tudo que eles aprenderam vendo e ouvindo, ainda o coração deles temeu. Sim. Agora, depois da descida do Espírito Santo, a convicção gerou algo dentro deles que mudou as suas atitudes. Poderia matar que eles continuavam falando. Claro, ali não se vê, acho que é Atos 4, né, quando eles estão diante, 3 ou 4 que estão diante do Sinédrio, Sim. né? E eles Pedro apanham e isso. E ele tinha medo disso. Agora diante do Sinédrio não convém obedecer a Deus do que os homens. Eles desafiaram ainda, né? Claro. A diretoria da época, né? É uma coisa profunda. O texto aqui, irmãos, que foi colocado com 1 Coríntios 5,17, na verdade é 2, né? Os Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra nova criatura é kitsis no grego. E essa palavra não significa melhorado nem reformado. Essa palavra significa refeito. É refeito. Não é uma palavra usada para melhoras no sentido de já estive pior e hoje estou menos pior. Mas ter sido completamente refeito. Não é uma mera reforma que você só pintou a parede, mas saiu todos os fundamentos e foi colocado outro fundamento, é outra construção, é outra fachada, é outras repartições, é outra coisa. É aquilo que a gente chama de outra coisa.
Então, nova criatura é kitsis, é refeito. Não é como o seu carro que vai lá, recebe uma massa plástica, uma massa rápida e uma pintura em cima. Isso é reforma, né? A reforma, ela simplesmente é paliativa e temporária. Agora, o refeito é aquela pessoa que fica irreconhecível. Não deu para tirar as tatuagens, no caso de quem se converteu, que tinha o corpo inteiro coberto, mas ele agora é nova criatura. Ele é refeito. É como um bebê que não tem passado. Então, não há acusação. Uma coisa que nós temos que entender, e você, irmão, não há acusação. Romanos 8. Aquele que está em Cristo agora, não há condenação. Não é? Porque é uma nova criatura, não tem passado. Então pare de se torturar com o seu passado. Ah, porque eu tenho um passado esquisito, sombrio, de droga, de prostituição, de adultério, mas passou. Você agora é nova criatura, esquece isso aí. Não permita que o seu passado assombre o seu presente e destrua o seu futuro. Mas continue olhando, mas as pessoas lembram. Bem, as pessoas lembram, mas o fato delas lembrarem não pode frustrar você com as suas metas de vida em Cristo, porque agora é nova vida. Não fica agarrado ao passado, não é como aquele peregrino que agarrou aquele fardo e saiu com aquele fardo nas costas. Liberte-se do fardo pesado do passado e podre e siga para o novo, não é? Para a novidade que é em Cristo. Não ficar abraçado às coisas velhas, porque a Bíblia diz, as coisas velhas passaram. Então, toma posse desse texto, 2 Coríntios 5,17 hoje. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Conceituando a alma e o espírito. Primeiro, o significado de alma. No Antigo Testamento, a palavra alma é nefesh. No Novo Testamento, o termo usado é psique, que tem o sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, que significa pertencente a esta vida. Ela é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesmo, conforme 2 Coríntios 1:23. Assim, o texto bíblico de Levítico 17:10 revela que uma diversidade de sentidos para a palavra alma. A pessoa física, a vida de um animal, a vida de uma pessoa. Do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentidos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Marcos 14:34. Então temos uma diferença aqui, como era falado no Antigo Testamento e como no Novo, como eles dão essa interpretação. Né? Às vezes, dentro do mesmo livro, né, a gente tem que entender o contexto dentro do mesmo livro, porque ele está relacionado ao conhecimento teológico que se tinha naquele tempo. Quando você lê Gênesis 35:16 em diante, que fala da morte de Raquel, na nossa versão corrigida vai dizer, e a sua alma saiu porque morreu. Então ali parece-nos uma expressão muito parecida com a proibição de comer sangue, visto que o sangue é a vida, e a vida é do animal. No caso, quando sai o sangue, sai sua alma, que também é sinônimo de vida. Quando a Bíblia diz que Jacó desceu com 75 almas, não é? A gente não imagina pessoas imateriais como se fossem anjos, mas pessoas. Porque ali alma é o sentido de pessoas. Então, no Antigo Testamento tem muito disso, né? A alma como pessoa física, ou a vida de um animal, que a sua alma está no sangue, ou uma pessoa individual. A mesma coisa, irmãos, que eu gosto de explicar sempre. Provérbios 11:30. Quem ganha almas, sábio é. A gente não pode entender o texto de Provérbios com o sentido de ganhar almas para Jesus, porque Salomão não estava falando de ganhar almas para Jesus como nós falamos hoje. Quando às vezes a tradução trouxe pescadores de almas, ou pescadores de homens, ou ganhar almas para Jesus como a gente entende hoje, como é falado de uma forma corriqueira. O que Salomão está dizendo em Provérbios 11:30 na palavra alma não é ganhar almas para Jesus, ou ganhar almas, quem ganha almas sábio é, mas ali a palavra é sinônimo de pessoa. Então, a expressão ganhar pessoas, quem ganha pessoas sábio é. Quem ganha almas sábio é. Significa que não que eu tenha que ser um político, mas que eu tenho que ser sábio o suficiente para ter amigos ao meu lado.
Então, Conquistar. por isso que na nova tradução na linguagem de hoje vai dizer assim, ó, quem faz amigos é sábio. E aí, se a gente pega na versão corrigida antiga, quem ganha almas sábio é. Bom, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ali está falando do lado imaterial. Isso. Já há um sentido diferente. Diferenciado. Por quê? Porque são palavras diferentes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico do Antigo Testamento, ele é arcaico. Ele é um dialeto muito limitado. Ele tem poucas palavras. O grego tem milhões de palavras, né? 3 milhões de palavras. E aquele idioma, ele era um idioma muito limitado. Então, assim, a distinção de cores, por exemplo, não havia uma palavra para cada cor e se fazia muita mistura. Tanto que a gente não sabe se a túnica de José era comprida ou colorida. Mas parece que é mais para colorida, mas é uma mesma palavra. A palavra de e para, muito parecido. Era um jumento, era uma jumenta. Não é? Se lá em Números 23 fala que Balaão foi repreendido por uma jumenta. E Pedro vai escrever dizendo que era um jumento. Era macho ou era fêmea? E isso não faz diferença. Por quê? Porque não há uma precisão, já que é um idioma muito limitado. Não tínhamos, como hoje, um grego da vida ou uma língua portuguesa que já é muito mais ampla, com uma variação de palavras muito maiores. Então, por isso que existe algumas distinções. Existe uma ciência no ramo da interpretação chamada... É uma ciência que não atrapalha nenhum conhecimento doutrinário e nem torna a Bíblia um livro obsoleto e ultrapassado. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, e vai continuar sendo a mesma palavra de Deus. Sim. Então, se a palavra alma está diferente lá em Levítico, com o sentido de pessoa ou do sangue, a gente entende que lá é pessoa, Isso. Lá é sangue. A alma lá é sangue. Mas que no Novo Testamento... Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, já não é sangue e já não é pessoa, mas é a parte espiritual do ser humano. Que é isso que vai estar na eternidade. Que é isso que Jesus diz que é para cuidar também, porque a gente cuida tanto do corpo, não é? Claro. Hoje com o Instagram, Facebook principalmente, as pessoas estão preocupadas com a aparência, vão nos estúdios, bate uma foto linda e, né, edita no Photoshop, coloca de perfil, você não conhece a pessoa na rua. Você olha a pessoa e diz, não é ela, não é? E quantas pessoas que marcaram encontro baseados nas conversas pelas fotos que recebiam pelas redes sociais. E o susto foi grande. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o físico. E essa geração, uma geração narcisista, ela também é advertida por Paulo, pelos apóstolos, a se preocupar também com a parte imaterial, que nós vamos chamar aqui de alma e espírito. Isso. A origem da alma. A alma está unida ao espírito e, por isso, humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo. Hebreus 4:12. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias, que tentam explicá-las. A teoria da pré-existência, do criacionismo e da participação. 2.1. A teoria da pré-existência. Segundo essa teoria, as almas existem em diversas esferas do mundo espiritual e entram num corpo gerado num processo denominado de reencarnação. O objetivo desse processo é levar as pessoas a sofrer pelos seus pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Esse é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens, Romanos 5:12, e que agora vigora aos dias atuais. Pois não há homem que não peque, Eclesiastes 7:20. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador, 1 João 1:7. Quando este se arrepende e confessa seu pecado e o deixa, Provérbios 28:13. Vamos dar sequência e depois vamos falando de cada um ou vamos falando de cada um? Deixa eu só fazer um comentário aqui, irmão. A gente respeita a questão da reencarnação, né? A religião espírita também, a gente respeita, eu respeito mesmo profundamente, não vou aqui censurar porque a gente está em um país livre, cada um pensa do jeito que quiser, mas nosso pensamento a respeito disso é que as almas, elas nascem
né? Não a partir de uma criação única no início do mundo, mas que elas são formadas juntamente com o corpo no útero da mãe. Então, esse papo de que a alma está com Deus e vai entrar no corpo no momento do nascimento ou no momento da fecundação e que essa pessoa já existiu, não é o nosso ensinamento. Vocês não estão entendendo. Eu ouvi até mesmo na igreja alguém ilustrando numa pregação que no céu tinha uma fila de almas e que os anjos iam batendo nas costas dizendo assim: vai fulano, agora é tua vez de nascer. E eu achei graça daquilo porque eu não sei onde é que a pessoa criou essa ideia ou baseado na palavra de Deus. Então, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a gente entende que o ser humano, ele é formado por Deus no seu início, no Gênesis, e entendemos também que na concepção, essa pessoa nunca havia existido antes. Ela passa a existir a partir no momento da concepção. Então, é mais ou menos esse pensamento que vai contra, claro, a teoria da pré-existência, que as pessoas já existiam. Mas eu às vezes eu penso, irmão Eliel, assim, algumas coisas acontecem, parece que já aconteceu antes, não é? Parece que eu já vivi assim há 200 anos atrás. Pode ser realmente lapso de memória e também a imaginação que pode ocasionar isso. Porque, na realidade, não há prova de que, cientificamente, de que alguém já tenha nascido em alguma época e agora nasceu de novo, né? Mas reconheceu os objetos e tal. Bom, quem faz essa análise geralmente é quem está em volta nessa circunstância e acredita também. Então, são comprovações que não foram feitas em laboratório, então não há confirmação científica de que alguém já tenha existido e agora existiu de novo. O 2.2 é o criacionismo. Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habitem nos corpos que foram sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. É que isso aqui já está relacionado não ao criacionismo bíblico nosso, mas é um criacionismo filosófico especulativo, que não encontra base na Bíblia, porque não se sabe ao certo, por exemplo, se a criança nesse pensamento vai ter a alma quando vem ao mundo, depois de 9 meses, se quando o feto está formado, com 4 meses, que depois vai crescer, ou se no momento da concepção, né, quando o espermatozoide entra no óvulo, ou se depois que essas células já se dividiram e formaram o embrião. Então falta essa questão. No pensamento teológico, alma, espírito e corpo são inseparáveis e elas nascem juntos no momento da concepção, e isso já vai fazendo parte da própria natureza genética dessa pessoa, e o seu lado espiritual também vai sendo formado. O homem é um ser racional e nós entendemos que também é espiritual, ou seja, ele tem a parte imaterial, aquilo que a própria filosofia entendia, né, como René Descartes ensinava, que o homem é parte material e imaterial. Só que na parte do lado de lá, como a gente chama a parte imaterial, temos a alma e o espírito, que são partes do homem que é difícil de separá-los, né? Ou até impossível, mas somente a palavra de Deus, que na figura de Hebreus 4:12, quem sabe depois a gente vai tocar nesse assunto de novo, que chega a penetrar nessa divisão, que nós não sabemos onde é. Até o Salomão, quando escreve em Eclesiastes, ele diz que tem um fio de prata, né, que é cortado e daí ali ele fala da brevidade da vida, né? Acho que é 12, né? Ele Isso. fala que antes que se despedace o fio de prata e se quebre o vaso de barro junto à fonte. Isso. Ali ele está falando da fragilidade do corpo físico, já que ele fala da florescer da amendoeira, que é o cabelo branco, que é uma coisa que vocês dois já estão, né? Vocês dois, o Claudinho. Eu tenho, mas não é muito não, é só 90%. A amendoeira que floresce, os guardas tremerem são as pernas enfraquecidas, fechar as portas mais cedo e baixar o ruído da moedura é os ouvidos, que perdem a visão, enfraquecer os que olham pela janela são os olhos, a visão também enfraquece, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. É como alguém que olha para o céu e diz, vai chover, aí alguém diz, não, é o seu olho que está embaçado mesmo, pela idade. Isso. Então essa expressão, pela idade, e aí o medo da altura quando diz que o gafanhoto ser um peso. O gafanhoto ser um peso é tudo metáfora. É Eclesiastes 12, depois os irmãos leem aí. Isso. A teoria participativa. A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por ele. Assim, o homem e a mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Atos 17 e 28, Hebreus 1 e 13.
é a visão de que tem base na Bíblia e que está harmonizado com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funde a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, 1, parte B. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé, pela qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. Então é algo que ainda é muito obscuro ainda. É obscuro, mas é participativo. Isso. Ou seja, tem a parte humana, que é... Eu me lembro que o pessoal brincava muito comigo, com a Kátia, que nós ficamos muitos anos sem filhos, e até hoje não temos filhos biológicos, apenas por adoção. Temos 2 filhos por adoção. E acontecia muito de chamar a gente pra frente pra orar, pra ter filho, sabe? Cada culto era aquela coisa. Vem, irmão Eliel, irmã Kátia, vamos orar pra vocês ter filho. E aí, quando acabava o culto, os irmãos batiam assim em mim e diziam assim: agora, irmão, ó, capricha. Era uma tiração de sarro. Porque a parte humana, né, que é o ato sexual, e o casado deve fazer, né? O pessoal que tá esperando 29 de fevereiro é só a cada 4 anos, irmão. Aí não pode, demora muito. O casal tem que ter mais vezes isso aí. E isso gera filhos, esse irmão sabe. E é para casado, né? O casal deve praticar isso. A Bíblia diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Então essa é a parte humana. E a parte divina, porque essa genética foi criada por Deus. Sim, ele estabeleceu dessa forma, né? Desse jeito. Por isso que a Bíblia diz: em multiplicar e encher a terra. A terra tá cheia já, irmão, tá? Se quiser ter só 2 filhos... Não é para um só, né? Não é só para um casal encher a terra. Mas os filhos são herança do Senhor. Então essa teoria aqui da participação é uma mais parecida com o que nós entendemos como Bíblia. Aí tem um texto de Zacarias 12 que vai falar que Deus funda a terra, forma o espírito no homem dentro dele. Isso. Então Deus forma o espírito, Deus forma a alma e Deus forma o corpo também. A nossa terceira conceituação de espírito. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, conforme a 1 Coríntios 7, de 1 ao 34. O próprio ser da pessoa, 1 Coríntios 16, 18. E, mais especificamente, a fonte do discernimento, Marcos 2 e 8. As emoções, João 11, 33. E da vontade, Atos 19, 11, de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus, conforme vimos em Gálatas 6 e 1 e conforme Mateus 5 e 7. Nesse sentido, em termos espirituais, só há 2 tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Romanos 8 e 1. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Gálatas 5, do verso 19 ao verso 21. É o que vive pelos instintos, ou aquele que ainda não foi transformado pelo Espírito, não foi convertido, né? Foi convencido, né? Há muitos crentes dentro da igreja que são convencidos ao Evangelho ou que vivem no meio dos crentes, mas ainda as suas atitudes não demonstram isso, né? A palavra pneuma, que é usada no grego Novo Testamento para espírito, em alguns textos ela pode ter um sentido até de vento, por exemplo, né? Então cada versículo que aparece pneuma vai ter o sentido de acordo com o propósito do texto, né? E principalmente do contexto. É difícil a gente entender, por exemplo, o que é faculdade do espírito e o que é faculdade da alma. Eu já ouvi alguém dizer que o espírito é a consciência, não é? Só que não há uma base sólida, né? Eu já vi alguém listar uma série de faculdades da alma e faculdades do espírito, mas é um conceito psicológico, filosófico e não diretamente bíblico. E os textos que se pega biblicamente para tentar distingui-lo, às vezes está um pouco fora do contexto distinguido. Alguém insiste: não, irmão, Eliel, é aqui, ó, a emoção é a alma.
Porque lá está escrito lá em Salmos, né? Porque te perturbas, ó minha alma, espera em Deus. Então ele está emocionalmente abalado, por isso ele fala consigo mesmo. Só que ele está falando sozinho, então a alma está tendo sentido ali mais uma vez de centro dos sentimentos e intelecto, né? O seu interior. Então as mesmas faculdades que existem na alma, nós vamos ver que o espírito também pode ficar amargurado. O espírito também fica altivo, orgulhoso, né? Então são expressões que se adequam tanto ao espírito quanto à alma. Mas para a gente entendermos aqui o texto que o presbítero Fabiano leu, a conceituação de espírito é pneuma, que pode também se referir à parte imaterial da personalidade humana. Ó, esse aqui tem um espírito mais quieto, aquele lá tem um espírito mais extrovertido. Figuradamente está falando da personalidade, né? Isso é espírito também. Só que existe a parte, né, que a Bíblia vai falar a respeito disso, né, dos crentes que são espirituais e os que são carnais. Então, espirituais com letra minúscula. E os carnais, então, se opõem a esse espiritual, porque os que são espirituais, aquilo a Bíblia diz, esse discerne bem tudo, e dele de ninguém é discernido. Mas os carnais vivem de acordo com seus próprios desejos e paixões. Isso, seus próprios instintos, né? É, mais ou menos isso. A mordomia da alma e o homem interior. Temos tratado aqui a tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constitui de 3 partes conforme revela-nos a sua palavra. E todo o vosso espírito, e alma e corpo, conforme Tessalonicenses 5:23. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior, 2 Coríntios 4:16. Já o conjunto imaterial, formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia, denomina-se de o homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus. Romanos 7:22, conforme 2 Coríntios 4:16. Está conosco no estúdio da rádio, da rádio, o irmão Ricardo Mendonça. Pai do Senhor, irmão Ricardo, é um prazer ter o senhor aqui. Glória conosco. a Deus. Para mim também é um prazer. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor que estão nos ouvindo. Evangelista irmão Eliaúlia, irmão presbítero irmão Fabiano, um prazer estar aqui com você de novo, né? Depois de primeiro foi o batismo que me ausentou um pouco daqui. A gente está ali com a classe de discipulado. Depois eu fiz uma viagem aí lá para minha terra de uns 15 dias. E aqui estou de novo, né? Deus tem cobrado da gente de estar aqui, porque não só para ensinar, mas porque a gente aprende também. E é um prazer fazer a obra de Deus. E eu quero externar aqui a minha alegria de estar de volta aqui nesse microfone para poder ajudar os irmãos e aprender juntamente com os irmãos. Você esteve em Minas Gerais? Minas Gerais. Estive lá em Minas Gerais. Um abraço para os mineiros, então, né? Que são muitos que acompanham a Escola Bíblica. Exato. Tem a irmã Maria Aparecida, que congrega lá junto com o pastor Braz, né? E a sua igreja também, que sabe que a gente mora aqui e nós crescemos lá e eles nos amam. E eu quero mandar aqui um abraço para eles, que Deus possa abençoar e que possa receber as bênçãos de Deus. Irmã Maria Aparecida, pastor Braz, irmã Betânia e tantos irmãos lá que conversaram conosco, né? A irmã Reni e assim por diante. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho que tiveram comigo lá. Pregamos, sentimos a presença de Deus e foi bênção de Deus. Comeu alguma coisa boa lá? Queijo à vontade, queijo, doce né? de leite e goiabada, né? Isso. Aí pãozinho de queijo, lá né? É o ninho, né? Lá é o ninho. Vocês engordaram o Ricardo. Pois mais rapaz, eu vou lá e engordo 2 quilos. quilos, 3 quilos cada vez que eu vou lá, porque aí a gente não faz nada, né? Não trabalha. Dorme, come, o que o irmão quer? E comida boa, né? Comida boa. Eita, glória, aí sim, foi né? Benção, foi benção de Deus. Glória a Deus por isso. Que bom. Próxima vez nós vamos grudar no para-choque, né? Vamos lá. grudar no Vamos para-choque. fazer uma turnê lá, levar o evangelista irmão Eliel, o Fabiano, para pregar lá. Aquele povo. Vai ser benção. Amém. Irmão Eliel, eu li sobre o segundo tópico sobre ali. A tricotomia, né? Do homem, isso. Nesse caso aqui, o homem interior é uma expressão para falar da nossa parte imaterial. E Paulo diz, porque segundo a lei, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Esse homem interior é aquele que não se corrompe, né? Fisicamente.
Quando ele fala do corpo, que é o invólucro da alma e do espírito, ele se deteriora, ele apodrece, ele volta ao pó. E nós vamos seguir a nossa vida eterna pelo fato de nós conhecermos a Jesus, e também haverá uma prestação de contas desse homem interior, que é essa parte que deve ser renovada, não é? Porque ele disse que no exterior combate, por dentro temores, mas seguimos renovando o homem interior pela palavra de Deus, para que a gente vai sendo aperfeiçoado. Não vamos chegar à perfeição, mas somos aperfeiçoados frequentemente. Até para não acontecer aquilo que aconteceu no deserto, né? Quando Deus começa a dar o maná e que era pronto, o povo começa a reclamar daquilo, né? Ele disse, não, e as cebolas que nós deixamos de comer, os pepinos e tudo mais que tínhamos no Egito. A gente sempre vai... E o homem interior, não, ele tem prazer nisso, né? Sim, é segundo o homem interior, porque o homem interior é a minha vontade plena. Isso. E a vontade plena nossa, no nosso raciocínio espiritual, é de fazer a vontade de Deus. Mas há em nossas vontades, as vontades que são contrárias, que são aquilo que a gente chama de obras da carne, que lutam para que você não produza o fruto do Espírito. Isso. E um se opõe ao outro. Por isso que a Bíblia diz que há uma guerra entre o Espírito, com letra maiúscula, e a nossa carne. Tem gente que acha que é o nosso Espírito lutando com a nossa carne. Mas não, é o Espírito de Deus que luta contra a nossa própria vontade. E isso, a palavra de Deus, ela é uma ferramenta. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. Porque ela é a arma que é a única parte da armadura que é de ataque. As outras é tudo defesa, né? Capacete, couraça, cinto, sapato, proteção, escudo. Agora a espada é o ataque. Então, como Jesus usou a palavra de Deus na tentação, a nossa tentação, e hoje a nossa tentação ela não é externa, ela é interna. A nossa luta é contra nós mesmos. Você sabe qual é o problema da obra, né? Sabe? Qual é o problema da obra? São os obreiros. Sabe qual é o maior obstáculo na obra de Deus na minha vida? Eu mesmo. Eu mesmo. As minhas vontades, né? Que ficam guerreando contra mim. E assim por diante. A mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. O primeiro que ele divide é a necessidade da alma. Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Salmos 23, 1 e 3. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade da sua alma. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Interessante que o fruto é alimento, né? A própria produção desse fruto do Espírito em nós nos alimenta. Sim. Né? Essa própria produção nos alimenta. E é singular, né? Não é frutos. Quando Jesus falou pelos frutos no plural, conhecereis, ele não estava falando diretamente desse fruto. Porque esse fruto é como se fosse uma laranja com vários gomos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então é como se fosse um cacho de uva, cada uvinha daquela fosse uma dessas características. Mas em especial o singularismo é porque o fruto é o amor. Quem não ama nem a Deus conhece. E quem aprendeu a amar, aprendeu a dar fruto. Isso. E quem não ama não frutifica. Isso. E não é esse amor meloso humano, né? O amor de não Deus, é bajulação, né? Isso, ele é diferente. Exatamente. Irmão Ricardo? A mordomia da alma, né? Nós sabemos que no nosso contexto em que vivemos, essa palavra mordomia, ela foi trocada aí, e mal interpretada. Nós sabemos que mordomia as pessoas hoje costumam dizer, puxa vida, você vive numa mordomia, quer dizer, tá de bem, sossegado e sendo servido por várias pessoas, e não é bem isso, é o contrário, né? Nós sabemos que nós temos que ter uma administração de tudo que nos é imposto
né, na nossa vida, no nosso cotidiano, e o comentarista disse que nós devemos conservar, e a palavra também diz, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que cultivar, é uma coisa que a gente tem que estar zelando, né, por estar irrepreensível diante de Deus, não é mesmo? E o que acontece? Qual é as armas que o irmão Eliel já falou que Deus tem nos dado? Nós podemos resumir todas essas armas numa palavra, que é consagração. Consagração. É uma coisa que falta muito hoje em dia no meio de muitas famílias, no meio de muitas igrejas, a consagração. Por quê? A Bíblia nos ensina como nos manter irrepreensível diante de Deus. A Bíblia nos ensina como devemos nos proceder, né? Deus, quando ele chamou Abraão e fez toda aquela luta que ele teve, porque Deus lutava e fazia força para que Israel andasse pelos caminhos. E a coisa veio dando errado, né? Não foi bem representado, Israel não representou bem o reino de Deus. E veio Jesus, e veio os apóstolos, e Deus, na sua palavra, ele nos dá, né, as armas, como devemos lutar. Uma das coisas que me chama a atenção, irmão Eliel, irmão Fabiano, é que as pessoas hoje não procuram conhecer a Deus. Eu gosto de usar essa palavra. Não procuram saber o que Deus quer para a vida deles. Qual o propósito de Deus na sua vida, meu irmão? Você não veio na terra só para fazer peso. Você não veio na terra só para viver, caminhar, se alimentar, estudar. Não. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma chamada específica para você. Certo? E nós temos que fazer a obra de Deus com excelência. Nós temos que fazer a obra de Deus sabendo em quem nós estamos crendo, entendendo e conhecendo a vontade de Deus para a sua igreja. E nós que vamos administrar. A minha alma, ela vai se locomover, ela vai agir, ela vai pensar, mas é aqui dentro deste corpo. E o que acontece? O que o irmão Eliel falou? Essa carne aqui, esse invólucro, esse envelope aqui, ele vai guerrear. E um vai se opor ao outro. As obras da carne de um lado, as vontades da carne de um lado, os desejos carnais de um lado, e a minha alma, o meu espírito, né, que é a sede do meu relacionamento com Deus, tentando se aproximar de Deus. E aquela famosa ilustração que muitas pessoas fazem. Os dois leões que você tem. Qual que você alimenta mais? A sua carne, a sua alma e o seu espírito. Qual que você alimenta mais? O que você alimentar mais é o que vai ganhar. É o que vai se sobressair. É o que vai triunfar, o que vai prevalecer. Certo? Então, por isso que nós temos as armaduras de Deus. Nós temos as armas de Deus. Mas nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. Nós precisamos estar diante de professores autênticos, pessoas idôneas, pessoas que conheçam a palavra de Deus, que nos ensinem. É direito meu, é direito seu, meu irmão, procurar pessoas de Deus para você acompanhar, para você escutar. Irmão Ricardo, então você escolhe pregador? Não, eu não escolho pregador, eu não escolho pregador. Mas eu estou ligado no que ele está ensinando. Porque eu conheço a palavra de Deus, os irmãos aqui conhecem. Estou ligado no que ele está ensinando. E, meus irmãos, Satanás não brinca em serviço, não. Ele usa pessoas para ensinar coisa errada. Certo? E nós devemos, né? O que o título da lição diz? A mordomia da alma e do espírito. É você que vai administrar isso aí, meu irmão. É você que vai... eu não vou poder fazer nada por você, não. Salvação é uma coisa individual, né? Não vou poder fazer. Então que Deus nos ajude, não é mesmo? Que Deus nos ajude. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. É o que o comentarista está dizendo. Precisamos. Ontem o pregador da noite aqui falou que deu um exemplo do avião que estava longe. O menino disse que o avião era pequeno. O pai do menino mostrou o avião longe e ele pegou o menino e levou lá no aeroporto e mostrou, e o menino ficou abismado de ver que era uma grande aeronave. Uma grande aeronave. Isso fala da intimidade que você tem com Deus. Quando ele está longe, ele falou lá. E quando você está perto. De longe ele é uma coisa, de perto ele é outra. E perto é bem melhor, porque você vai conhecer, vai saber, opa, eu estava enganado a respeito desse Deus. Eu estava longe dele, não é mesmo? E é ele que tem
o refrigério. É Ele que, a sua presença é que vai nos nutrir. A sua presença é que vai nos servir. Glória a Deus por isso. Amém. A santificação da alma é uma necessidade da alma, o viver santo, sem a qual ninguém verá a Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus, e isso é um dom divino, Efésios 2, 8 e 9. Mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente a Deus. Conforme o apóstolo Paulo ensina, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Irmão Eliel? Irmão, pode ler o próximo, Fabiano. A santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente. Conforme ensina o apóstolo Paulo, Filipenses 4 e 8, nesse contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isto é, sua interioridade, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede um pensamento, o sentido e a emoção. O texto aqui, irmãos, a respeito da alma, tendo um sentido um pouquinho diferente, a respeito do resumo do primeiro mandamento, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então a gente vê aqui a palavra coração, alma, força e entendimento, identificando a totalidade dessa pessoa. Então a gente vai entender nesse texto que aqui em especial, a alma não é o coração e nem o espírito. Aqui é uma distinção, porque ele fala de todo o teu coração, provavelmente relacionado ao sentimento. De toda a tua alma está relacionado à pessoa individual. De todas as tuas forças está relacionado também a tudo aquilo que eu tenho disposição entre praticar e não praticar. E todo o entendimento, porque a palavra entendimento é uma palavra que está relacionada a escolhas. A que sabedoria é a prática de boas obras, e o conhecimento é a arte de buscar o conhecer e você compra a universidade. A inteligência é a arte de aprender, o entendimento é a arte de fazer escolhas. Por isso que lá em Salmos diz que não seja como a mula e o cavalo que não tem entendimento, porque não faz escolhas racionais, por isso precisa de cabresto. Mas nós podemos fazer escolhas, então essa na totalidade que está relacionada aqui. Alguém que pensa assim que a alma não tem nada a ver com coração, ou com vontade, ou com escolhas, porque aqui no mandamento primeiro está relacionado uma distinção de alma, coração, força, entendimento e vontade, já que vontade é volição, capacidade de escolhas, assim por diante. Mas eu entendo que a alma também é a nossa vontade, as nossas emoções e assim por diante, mas que essas faculdades da alma também se misturam com as faculdades do espírito. E em suma, o que está sendo exigido? A santificação dos pensamentos, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, já que esse mandamento que aparece aqui no Novo Testamento, em Lucas 10 e 26, 27, é uma repetição na íntegra do mandamento que já está lá no Antigo Testamento como resumo dos 5 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, e lembra do sábado para o santificar. São os 5 primeiros mandamentos que recebem esse resumo aqui. Isso aqui é uma repetição direta. Estudiosos do assunto dizem que o Novo Testamento tem 40% de citações diretas do Antigo Testamento. Então por isso essa palavra aparece no seu sentido literal.
né? Mas essa parte material do homem, que às vezes é espírito, às vezes é alma, dependendo do contexto, é essa parte que nós devemos tomar cuidado, porque vai fazer diferença para a salvação. Por exemplo, as obras da carne, elas são, o que está registrado aqui, elas são o quê? São manifestas, mas elas são abstratas. Isso. Você não consegue tocar na ira, não é? Como tem aqui, ó, lascívia, impureza, prostituição, feitiçaria, inimizade, tudo coisa abstrata, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Isso são vontades que quando são aprimoradas, elas se tornam algo manifesto. Isso. Ou seja, elas aparecem. Assim como o fruto aparece, a obra também aparece. Só que fruto é resultado de processo e obras é resultado de uma prática. Então, quando aquilo se torna algo praticado, o pecado é consumado. Mas enquanto estiver em ti, cabe a você, Eliel, dominar o teu desejo. Domina para que não haja uma prática. Porque obras da carne são práticas, né? Então, aqui nós temos algumas palavras difíceis na versão corrigida. É muito bom comparar as versões. A prostituição, que é porneia no grego, está relacionada a uma forma abrangente de tudo aquilo que está relacionado ao sexo. A impureza, que está relacionada também à palavra anterior, né? Que há uma série de situações em que torna a pessoa impura no sentido sexual. As três aqui estão relacionadas a isso, porque a lascívia é a sensualidade, porque a Bíblia diz, aquele que atentar para uma mulher para a cobiçar, adulterou com ela, ou seja, ela também adultera, porque ninguém adultera sozinho, é com ela, porque se ela está com roupa sensual que provocou o adultério mental num homem, ela também adulterou, porque é com ela, junto com ela, né? Ela, embora ela não esteja imaginando, mas quem imaginou adulterou, e quem provocou também terá punição. Isso está relacionado à lascívia. Aí nós temos no campo da religião, idolatria, feitiçaria e heresias, que estão relacionadas à religiosidade. Temos na questão do relacionamento, que é porfia. A palavra porfia é uma teimosia que resulta em briga. Emulações são aquelas ciumeiras desenfreadas. Ira, aquelas pessoas que têm acesso de raiva, que extravasam. Pelejas está relacionada à ambição, à busca pelo poder, aquela pessoa que passa por cima de todo mundo para a obtenção de um cargo, de uma posição e assim por diante. Dissensões é divisão, né? Eu vou lá, falo do Fabiano pro Ricardo, vou lá, falo do Ricardo pro Fabiano, eu divido os dois. Tem gente que divide igreja, divide relacionamentos, divide família, divide patrão e empregado, divide. Tem pessoa que tem o dom de dividir, isso é uma obra da carne. Inveja, que às vezes a pessoa tem vontade de ter o que o outro tem e luta para sempre ter igual, e quando não consegue, destrói o outro, porque a tua luz me incomoda. Isso é inveja, né? Homicídios, que está relacionado ao assassinato. Bebedices, né? Pessoas que não conseguem ficar longe do álcool, que precisam buscar a Deus para se libertar. E em último, que foi o ausente da semana passada, a glutonaria, que é comer excessivamente além do que o corpo precisa. E a nossa geração tem esse problema da glutonaria, e também o pecado de jogar comida fora. E às vezes o buffet livre já tem uma placa lá, excesso, R$2 de multa. Pelas pessoas que quando estão com fome vão fazer um prato e fazem um prato muito grande, e na hora de comer, come alguma coisinha só e o resto coloca um guardanapo em cima e vai tudo pro lixo. Então, isso são coisas que acontecem e a gente deve tomar cuidado a respeito disso também. Tudo isso está relacionado à obra da carne, e são essas coisas que devem ser evitadas através da santificação do nosso pensamento, que é o tópico que você leu aqui, aí encerra a minha fala. Isso, eu só queria trazer na santificação dos pensamentos, depois eu passo para o irmão Ricardo, para ele colocar o ponto de vista. Mas no começo da minha caminhada, irmão Eliel, eu conversava muito, eu fui muitas vezes na casa do pastor Jordão, né? Aprendi, e também tinha o irmão Lauter, nós conversava muito também, e numa das nossas conversas eu coloquei para ele mais sobre os pensamentos. Por que brotam isso? Ele disse, por que não há o mesmo sentimento que houve em Cristo? Por que não há a mesma coisa? E aí e ele me trouxe uma ilustração aquele dia que gravou dentro de mim isso. Ele disse, Fabiano, Jesus não tinha a semente do homem.
O pecado não estava. Jesus, A natureza pecaminosa. a natureza pecaminosa não estava em Jesus. Então Jesus já era puro desde o início. Sim, foi gerado, né? Isso. Nós já fomos contaminados pelo pecado. Semente Então é de como Adão. um vaso com água suja dentro. E que você não... Nós somos como um vaso de água suja dentro. E que você não pode se limpar a si próprio. Você não pode se emborcar, jogar essa água fora, lavar-se e colocar água. Você não tem poder para isso. Você não consegue fazer isso. Porque o vaso não faz isso. Ele disse, agora se você pegar uma mangueira com água limpa e deixar essa água limpa entrar dentro do vaso, essa água limpa vai entrando e vai jogando essa água suja para fora. Até chegar a um ponto que não tem mais essa água lamacenta dentro. A única coisa que vai ter é a água limpa. E ele colocou essa água limpa, Fabiano, é a palavra de Deus. Quando a gente permite que essa mangueira com água derrame sobre nosso vaso, ela começa a jogar essas coisas fora. E aí até o ponto que você consegue dominar esses pensamentos. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Isso, que daí você tem o conhecimento de si mesmo e consegue dominar esses pensamentos e não vai alimentando. Porque muitas pessoas hoje, elas não leem a palavra de Deus, aparentemente o seu exterior são como pessoas crentes, normais, mas o seu interior é contaminado com muitas abominações em seus pensamentos. Aí vem o fruto. Ele aflora, né? Mais tarde, lá na frente, Sim. isso vai aflorar. Ou a pessoa guarda aquilo e ela vai morrendo por dentro e ela nunca consegue permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida para que seja um crente espiritual. Sempre Tem vai ser um gente crente que não carnal. se deixa mudar. Isso. Pelo não Espírito se de Deus. Não se deixa. Ouve, até gosta da escola. Isso. Gosta da aula. Mas não muda. Não muda porque não quer mudar. E acabou. Mas gosta da igreja, gosta do culto, gosta da escola bíblica. Sabe que tem que mudar, sabe aonde tem que mudar, mas não quer mudar. Insiste, né, naquela posição. Né? Eu queria corrigir uma coisa que eu falei. Eu fiz uma gafe aqui bem feia. Talvez alguém nem percebeu, mas eu já vou falar por causa daqueles que notaram. A palavra porão é diferente de imporão. A expressão é parecida, mas a escrita é completamente diferente. Então, sobre imporão as mãos e não porão, tá, irmão? Desculpa aí, estou reconhecendo aqui. Me perdoe. Não repitam isso na sua igreja hoje à noite, porque eu errei. Porão é de navio e imporão é de colocar a mão sobre alguém. E pode ser um porão da casa, e conforme você fala, esse porão pode ser embaixo, né? No subsolo, né? Como pode ser em cima, no sótão, né? O sótão, a gente que chama de dependendo, as pessoas também vão trabalhar só lá no porão. É o lugar da bagunça, né? O lugar da bagunça. Então me perdoe, tá, irmãos? Cada vez que eu notar um erro, eu falo, e se eu não notar, vocês me avisam. Bom, Ricardo. E eu já quero aproveitar esse gancho aí e dizer, quando não vou dizer nem irmão Fabiano, né? Vou dizer eu. Se eu cometer um tipo de coisa assim, por favor, irmão Eliel, irmão Fabiano, também, me corrija aqui no ar mesmo. Aqui no ar mesmo, não tem problema não vou ficar triste e nem aborrecido. Mas, falando da santificação da alma e a santificação dos pensamentos, tem uma coisa que me chama a atenção, que até foi colocado ali, que é o texto bíblico que diz que abstende-vos de toda aparência do mal. Olhe bem, aparência. Às vezes a aparência do mal não é o pecado em si, não é o mal em si, certo? Que se você, aparência é uma coisa, igual quando você está lá praticando, é diferente. E eu entendo assim, pode me corrigir, né, irmão Léo? Eu entendo assim. Então o que acontece? Eu quero dar um conselho que eu gosto de falar e dar, principalmente para os obreiros, sobre a aparência do mal, certo? Por quê? Irmão Ricardo, mas a Bíblia foi escrita para a igreja toda? Com certeza. Mas por que a Bíblia diz que ele deu pastor, deu apóstolo, deu obreiros à igreja, deu líderes para a igreja? Com certeza, a unção que está sobre o pastor presidente não está sobre mim, meu irmão. Não está sobre mim. É diferente. É diferente. Ele é mais procurado, ele com certeza ele vai lidar com várias situações e ele vai ter que estar preparado para esse tipo de situação que vai chegar diante dele, certo? E daí, agora vamos aqui para nós, o corpo de obreiros.
Nós temos um exemplo para dar. Nós temos uma vida para apresentar. Tem obreiro que diz, ninguém tem nada com a minha vida. Eu não tenho que dar confiança para essa gente. Não, temos sim. Temos sim. Nós temos que prestar conta para a igreja. Quem somos, na verdade? Certo? Nós estamos fugindo da aparência do mal? Tudo aquilo, as obras da carne e os frutos do Espírito, que foi explicado muito bem aqui pelo nosso evangelista, irmão Eliel. Nós estamos enquadrados de que maneira dentro desse texto aí? Certo? Por quê? O que que acontece? A Bíblia diz lá em Hebreus, né? Olhai para os vossos pastores, a fé dos quais imitai. Porque eles velam pelas vossas almas, como quem hão de dar contas delas. Olhe bem, daí a responsabilidade de ser um obreiro, de estar na frente de uma classe, de estar na frente de um departamento. Não estou dizendo só para os pastores e para aqueles que são presidentes e a diretoria, não. Os obreiros. Por que eu estou falando isso? Eu não tenho medo de dizer. Porque tem pessoas que não estão dando testemunha. Tem obreiros que não estão se abstendo de toda a aparência do mal. Certo? Tem coisa, meus irmãos, que tem pessoas que estão te observando. Onde você passa, onde você caminha. Olha a internet aí. Olha o que está acontecendo aí. Irmão Ricardo, você não devia falar isso não. Por que eu não devia falar? Olha o que está acontecendo aí. Certo? E amanhã ou depois, se o meu nome, como presbítero da igreja, estiver com alguma pendência, e o que eu preguei, e o que eu ensinei? Por isso que tem um ditado aí fora, ninguém quer ver quem bem começa, quer ver quem bem termina. Meu irmão, o inimigo da sua alma, ele não cochila não. Ele vai lutar, você pode estar com 95 anos, que ele está lutando para denegrir a sua imagem. E nós temos que policiar isso aí, é nós que vamos administrar. É nós que vamos... E de que maneira? Se achegando mais a Deus, consagrando, se inteirando, né, da palavra de Deus. O irmão Fabiano falou aqui, eu tenho que ler a Bíblia, meus irmãos. Tem que ler a Bíblia. Não faça como certas seitas que tem por aí, certas denominações que procuram na Bíblia só coisa que massageia o ego, só prosperidade, só coisa que vai encher a igreja. Deus não está preocupado com quantidade, não. Falei isso lá na sala do discipulado hoje. Deus está preocupado com a qualidade. Aleluia. Olha aqui, quando veio o dilúvio, quem que estava obedecendo a Deus? Quem que estava na vontade de Deus, exercendo a vontade de Deus? Noé e sua família. Foi o que sobrou. Se Deus tivesse preocupado com quantidade, ele não tinha nem mandado o dilúvio. Mas ele estava preocupado com qualidade. Os outros pereceram. E o que era, e a qualidade que havia na vida de Noé e sua família, né, que ele era um líder da sua família, prevaleceu e se escaparam do dilúvio. Não é mesmo? Deus tem prazer e quer nos guardar, nos encher do seu espírito, fazer com que nós tenhamos vida plena diante dele e que nós preguemos a palavra na sua essência, não é mesmo? O evangelho genuíno, que transforma, que salva, que leva o homem para o céu. Deus quer isso na nossa vida, quer uma igreja próspera, avivada, e ele está pronto para isso aí. Ele está pronto, mas o querer vem da minha parte, não é mesmo? O testemunho, quem tem que dar sou eu. Aleluia. Eu sempre digo, a geração que está vindo aí, adolescente, jovem, criança, precisa de mim, precisa do irmão Ricardo, porque eu tenho homens de moral ilibada, de caráter tremendo, que eu não esqueço até hoje, pessoas que se eu falar aqui, vocês não vão conhecer, mas do meu tempo de criança, irmãos, do meu tempo de criança, homens de Deus, não é mesmo? E eu quero, pelo menos, né, eu quero deixar um legado. Amanhã ou depois eu não estou mais aqui. Se alguém lembrar de mim aqui nessa igreja, vai lembrar que eu fui um homem de Deus, que eu lutei pela exposição plena da palavra de Deus, que eu fui um obreiro que fui assíduo naquilo que o pastor colocou nas minhas mãos, obediente a meu pastor, obediente à palavra de Deus. Deixar um legado, não só para a igreja, para minha família, para todos que me conheceram, certo? Que coisa linda é a gente lembrar de irmão Felipe, de irmão Plancácio, de irmão Geazi. Que coisa linda, irmãos. É lembrar dessas pessoas. Antônio Gancheiro. Quantos, né? Irmão Saragossa, João Saragossa, meu Deus. Conversar. Eu tive o privilégio, né? Quer dizer, que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. Isso é a santificação. Não é mesmo? Que às vezes deixa de lado pequenas coisas. A Bíblia diz assim, ó, ser fiel no pouco.
que sobre o muito eu te colocarei. Não está mandando ser fiel no muito, porque adulterar é coisa horrenda, roubar, matar. Então está mandando ser fiel naquelas coisas pequenas que às vezes passa desapercebido. A pessoa não tem compreensão da palavra de Deus. Como o irmão Eliel falou, não quer mudar. Não está nem aí. E a palavra de Deus está sendo pregada. Ela está sendo ensinado muita picuinha, muita coisa que não tem nada a ver. Mas tem homens de Deus ainda que pregam a palavra de Deus. Então, não é crente quem não quer. Amém. A mordomia do Espírito. Andando em Espírito. Na mordomia do Espírito, o crente deve procurar andar em Espírito. Ou seja, na submissão ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andar em Espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. Há uma luta interior entre a carne e o Espírito. Mas uma vez guiados pelo Espírito Santo, não estamos sob a escravidão da carne. Gálatas 4:18. Portanto, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Gálatas 5:25. Frutificando no Espírito. Quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos a dar fruto e colher-nos para permanecer dando fruto. João 15:9-16. Frutificar no reino de Deus é testemunhar Cristo com sua vida, por meio de boas obras de amor que mostram o caráter de Deus em você. João 15:16, Mateus 5:16 e Gálatas 5:22. Irmão Eliel? O texto aqui da referência, o irmão Fabiano leu aqui, andando em Espírito, Gálatas 4:17 e 4:18, não está relacionado a Espírito, então houve um erro de impressão aqui, é 5:17, tá? E 5:18. 5:17, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, de uma certa forma, a nossa vontade, ela passa a ser de uma forma manipulada se nós não estivermos andando em Espírito. Então, essa mordomia do Espírito é andar em Espírito e frutificar no Espírito. Aquilo que o irmão Fabiano leu, que o vosso fruto permaneça. Jesus falou sobre isso. E pelo fruto conhecereis. Eu já disse aqui algumas vezes, alguns tempos atrás, e agora também eu vou fazer o fechamento dessa minha fala falando a respeito disso, que o fruto, ele é o último estágio do processo. Uma árvore, quando ela frutifica, ela já está adulta. Assim como o ser humano também, no sentido físico genético. Então a gente entende que para conhecer alguém pelo fruto, é claro que o fruto vai demonstrar a árvore. Se o fruto for bom, a árvore é boa. Se o fruto for ruim, a árvore é ruim. Não é verdade? Mas o processo é brotação, crescimento, ramificação, folhagem, florescimento, para daí o fruto. Então é muito demorado. Você não tem como conhecer alguém de passagem, de vista. Você conhece fulano? Conheço de vista. Conhece de vista, sim. Porque como que a gente vai conhecer intimamente? Morando na mesma casa, convivendo, trabalhando junto, conversando bastante, porque quando a pessoa fala, revela quem é, aí a gente começa a conhecer. Então, há muita gente caindo em inúmeros golpes pelo telefone, de gente que estelionatária, que ligam, que pedem senha de cartão, que pedem número do contrato do telefone residencial, e uma série de coisas, né? Até por aplicativo, o pessoal fez aí esse aplicativo de envelhecimento e acabou baixando um aplicativo pago do Face App ali a respeito desse aplicativo de envelhecimento e caíram lá num golpe, tiveram que pagar um monte. Aposentados que assinam folhas a respeito de venda de colchão e que depois vai saber tá pagando R$8.000 no colchão e pensou que era 3 e assim por diante. A gente vive caindo em golpe, mas a gente tem que fazer análise do espírito. A Bíblia diz: provai os espíritos. Ah, mas ele profetiza, ele entrega a revelação, me contou um sonho. Grande coisa. Isso não é fruto, meu irmão. Isso não é fruto. Ah, mas ele pregou, fez todo mundo rodar, fez todo mundo chorar. Isso não é fruto, isso é dom. Isso é dom. Dom. Precisa ter um dom.
Agora, fruto do Espírito é outra coisa, é resultado de um processo. O processo é demorado, é lento. E esse fruto, ele acontece no Espírito de Deus em nós. Porque humanamente a gente não produz fruto. Nós dependemos da ação sobrenatural do Espírito Santo. Quando Jesus manda amar o inimigo, isso aí é um fruto que só Deus pode fazer isso. Como é que você vai amar uma pessoa que te odeia? Só Deus, o exemplo de Jesus na cruz e assim por diante. Então não deixe se levar pelas aparências. Não seja manipulado por alguém com promessa falsa que não está na Bíblia. Não seja enganado. Não, a Bíblia diz: não vos engane, ninguém de maneira alguma vos engane, porque o mundo está cheio disso e a gente não precisa disso. Não se engane, irmão. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que parece realmente é. Então o fruto do Espírito tem isso também. A gente precisa ter o dom de discernimento e ter o fruto do Espírito e identificar quem são as pessoas que estão oferecendo um produto ou até mesmo uma promessa baseada numa palavra escrita na Bíblia. Isso. Irmão... Glória a Deus pelo comentário do irmão Eliaule. A nossa conclusão, as nossas horas se passam, eu vou fazer só uma adendo. Voltando no nosso texto áureo, pode perguntar, mas por que todo esse exercício de mordomia da alma e do espírito, né? Por que nós temos que cuidar e zelar por isso e trabalhar, exercer o serviço sobre isso e diligentemente? Ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito, o porquê que eu estou agindo da forma que eu estou agindo. Por que eu tenho que observar os preceitos, os estatutos? Por que eu tenho que buscar na palavra de Deus? O apóstolo Paulo também fala no final da sua carreira, em 2 Timóteo, ele diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quando a gente coloca o nosso coração aguardando a vinda de Jesus, nós conseguimos exercer esse trabalho aqui da mordomia de manter o nosso corpo, o espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível, aguardando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero mandar um abraço para o irmão José Itamar, pastor José Itamar de Navegantes. Eu estive lá pregando. Ele é mineiro e acompanhava a nossa escola em Minas Gerais, e agora ele mudou-se para Navegantes. A sua esposa é missionária Viviane, e ele mudou-se para ali e continua sendo nosso aluno. Um abração, pastor José Itamar. Amém. Ele é engenheiro de comunicação, é assim que chama, Claudino? Um engenheiro que cuida das emissoras de rádio, assim? Engenheiro de comunicação. Ele sabe tudo de transmissores e antena. E a única coisa que eu sei é subir na antena só, se tiver escada. E não seja muito alto? Não, mas de medo, não tem medo de altura, não, né? Altura trabalha em Jaú, né? Não tem problema com altura. Um abraço, pastor José Itamar. Deus abençoe. Foi uma bênção ontem lá no seminário, né, com todos os pastores lá da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos também. Nas redes sociais que nos acompanham, muitos comentam, e pelas redes sociais ou até mesmo pelo YouTube, a gente sempre lê os comentários e quero agradecer o carinho de todos os irmãos que ali escrevem e colocam. Talvez não conseguimos responder a todos, mas a gente sempre lê e vê, e é gratificante quando a gente está ali. As críticas também. A nossa conclusão: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós, e não somente partes de nossa vida. Por isso, sintam-se encorajados a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso, Deus nos chamou. Irmão Ricardo? Eu só quero fazer uma coisa que eu gosto muito, é de pedir que os irmãos não esqueçam de orar por nós, meus irmãos. Amém. Por mim, pelo irmão Eliaule, pelo irmão Fabiano, né? Porque nós precisamos das orações dos irmãos para que Deus nos guarde, pelo Claudino que está ali, quando está o Luiz ou o Will, nós que estamos aqui na rádio. Ore por nós, para que no abrir de nossa boca venhamos a falar coisas da parte de Deus, e que Deus nos guarde na nossa caminhada. Amém?
Glória a Deus. A próxima lição, a lição número 4, nós vamos trabalhar sobre a mordomia da família. Interessante essa lição. É bem mais fácil, né, Fabiano? Josué, a prática é Josué 24, 14 e 15 e Efésios 5, 22 e 25 e 28. Vai ser a leitura bíblica em classe. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Mais essa escola bíblica dominical, onde nós aprendemos sobre a mordomia da alma e do espírito. Amém. Bom, Ricardo, pode fazer a oração para terminarmos essa lição. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de estar aqui reunidos em torno da sua palavra. Sim, Quero pedir a sua bênção sobre os irmãos que ouviram, Senhor, que meditaram, que vão continuar meditando, Senhor, esta palavra nas suas vidas. Dá-nos, Senhor, um domingo abençoado. Abençoe cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Dirige nossas vidas, nos guarde até o próximo domingo e que possamos estar aqui, Senhor, meditando na sua palavra, glorificando o seu nome e atendendo ao seu chamado. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. Estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação